Glória a Deus, glória a Deus. A paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Feliz com o Senhor por mais uma oportunidade, pelo privilégio de poder estar em sua casa mais uma vez, podendo louvar, bendizer o seu nome e poder estar transmitindo uma palavra para o seu povo. Feliz com o Senhor, pois é privilégio estarmos aqui. Meus irmãos, antes de irmos para o texto, eu quero fazer menção e agradecimento primeiramente a Deus, segundo ao nosso pastor Edson, ao pastor Nanini, pela confiança mais uma vez, e agradecer ao Senhor por essa oportunidade, fazer menção também da minha amada esposa que está aqui me acompanhando, todos já conhecem, que Deus abençoe. Meus irmãos, gostaria que colocassem de pé, por gentileza, livro de Esther. O capítulo é o de número 8. Para facilitar a sua localização, o livro de Esther fica próximo ao livro de Neemias. Enquanto você ainda procura o texto, eu gostaria de fazer menção. No livro de Levítico, capítulo de número 6, a Bíblia diz que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Nesse mesmo texto, a Bíblia deixa claro que existe um serviço sacerdotal para que isso continue acontecendo, que é retirar as cinzas e colocar a lenha no altar. Nos dias de hoje, nesta noite, neste culto, como podemos entender isso? Temos que deixar as cinzas fora da nossa adoração. Temos que deixar as cinzas fora do local do templo da adoração. Temos que colocar a lenha. E o que é a lenha? É a tua adoração, é o teu louvor, é o teu glória a Deus, é o teu aleluia. É a tua manifestação de adoração nessa noite. Então não se prive, não se coloque detido, coloque para fora a adoração, entregue o teu melhor culto, não deixe isso ficar só no Aviva não, faça desta noite um culto especial, faça dessa noite a última oportunidade que você teria de adorar o nosso Deus. Esther, capítulo de número 8, vamos ler o 16. Para os judeus houve felicidade, alegria, júbilo e honra. Capítulo 9, a partir do 1. No dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, quando a palavra do rei e a sua ordem deveriam ser executadas, no dia em que os inimigos dos judeus esperavam apoderar-se deles, aconteceu o contrário, pois os judeus é que se apoderaram dos que os odiavam. Você diz amém por essa palavra? Ore junto comigo. Maravilhoso Deus e eterno Pai, nós estamos aqui, Senhor, mais uma vez em Tua presença. Pai, manifesta o Teu poder, manifesta a Tua graça, manifesta a Tua glória. Opera, Senhor, conforme a Tua vontade aqui nessa noite. Nós não estamos aqui para determinar ou tentar fazer com que aconteça algo. Nós estamos aqui para entregar o nosso melhor. Nós estamos aqui para entregar o nosso culto. Nós estamos aqui para render graça, louvor, adoração a Ti, Senhor, que és o único, digno de honra, de glória, de louvor, de adoração, de exaltação. E nós estamos aqui nessa posição, Pai. Está sendo ministrada, está sendo falada a Tua palavra. Senhor, a Tua palavra que é viva e eficaz, que é mais penetrante do que a espada de 2 gumes, que é apta para discernir pensamentos e intenções do coração, que vai até juntas e medulas, na divisão da alma e do espírito, faz o que o homem não pode fazer, chega onde o homem não pode chegar. É a Tua palavra, Senhor, é a Tua poderosa palavra, e nós estamos diante dela, nós estamos diante de Ti, da Tua palavra viva, da Tua palavra eficaz, e nós estamos aqui, Senhor, com o coração aberto, com os ouvidos abertos, para ser ministrados por Ti, Senhor. Que cada palavra que saia da minha boca não venha de mim, mas que venha do Teu Santo Espírito. Que possamos ser abençoados e edificados através daquilo que o Senhor vai falar conosco nessa noite. Pai, permanece conosco, nos ajuda em todo o tempo, recebe o nosso culto. É assim que oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode se assentar, meu irmão.
Meus irmãos, nós lemos uma passagem que se encontra no livro de Esther, e eu vou te passar aqui um pano de fundo ou um contexto histórico bem breve para você se situar em que contexto bíblico essa palavra está inserida. Essa passagem de Esther, esse livro de Esther, está sendo passado no Império Medo-Persa, no Império Persa, que se levantou, que cresceu após a queda da Babilônia. Esse governo ele é liderado, reinado pelo rei Assuero. Era um governo muito forte, muito amplo, que ele reinava sobre 127 províncias. Era considerado uma potência mundial, um governo de amplitude mundial. A história se passa num local chamado na Fortaleza de Suzã, no Palácio de Suzã, uma localização onde era como se fosse um retiro de inverno para a monarquia, para aquele reinado. Ali estavam posicionados os judeus, aqueles judeus que mesmo com a ordem já sido liberada anteriormente, de que poderiam retornar a Jerusalém, optaram em permanecer nesse mesmo lugar do seu exílio, optaram em permanecer neste império, na Fortaleza de Suzã. Mesmo tendo sido autorizado a voltar, como uns fizeram, mas muitos permaneceram naquele lugar. A história começa com um banquete. O rei Assuero promove um banquete para a exibição da sua glória, da sua majestade, da sua riqueza, de tudo aquilo que o reino tinha de coisas maravilhosas, de aparência, vasos de ouro, vasos de prata. A festa, aquele banquete era com toda a pompa, com todo o requinte, e o rei estava ali banqueteando por cerca de 180 dias, a Bíblia nos revela. Após esse período, o rei ainda não satisfeito, nesse período ele fez 180 dias e os membros da alta corte, os príncipes e os líderes das províncias estavam ali naquele lugar. Mas a Bíblia diz que ele ainda promoveu mais 7 dias de festa. E nesses 7 dias de festa estava sendo autorizado a presença de todos que faziam parte daquele local, do menor ao maior. Todos poderiam participar daquela etapa do banquete desses últimos 7 dias. O rei, já cheio de alegria por toda essa festa, quis coroar toda essa festividade e esse banquete, e ele faz um convite, ele faz uma convocação, ele chama a sua rainha, a rainha Vasti, para que ela se posicionasse, se colocasse na sua presença, para estar ali diante do seu povo, exibindo algo a mais ainda da sua glória, que era a sua rainha, a rainha Vasti. Pois bem, a Bíblia deixa claro que acontece algo aqui nesse momento. A rainha, ela não vai para a presença do rei, ela se recusa a ir à presença do rei. A rainha, ela não obedece o chamado e a convocação do rei Assuero. Isso causa no rei um furor, isso causa no rei uma chateação muito grande. E a Bíblia diz que ali perante os seus príncipes, perante o seu povo, ele questiona o que poderia ser feito segundo a lei a respeito da rainha. E ali chega conselhos ao rei de que ele fizesse uma deposição, que a rainha fosse deposta, que a rainha fosse destituída do seu cargo. E isso acontece. Nesse momento, a rainha, diante dessa situação, dessa sua manifestação de desonra para com o rei, ela é destituída do seu cargo. Passa-se um tempo e aí o rei sente falta da presença de uma rainha, sente falta de alguém ali ao seu lado. E a Bíblia diz que se inicia algo parecido como um processo seletivo, como se fosse um concurso, mas não era um concurso qualquer. A vaga e o que seria para essa pessoa que fosse escolhida era a vaga de rainha. Mas não era um concurso normal que você iria se inscrever, participava quem quer ou quem não quer. E sim, foram selecionadas, foram levadas mulheres, moças virgens e belas de toda essa localidade, de toda a Fortaleza de Suzã. Aí entra em cena uma moça judia chamada Radassa, que o seu nome em persa é Esther. E ela faz parte dessas moças que estão sendo levadas para essa seleção, para esse concurso, para possivelmente se tornar rainha. E aí acontece o seguinte, entra na história Esther, que é órfã de pai e de mãe, já tinha perdido o seu pai e a sua mãe, e era criada pelo seu primo Mardoqueu, né? Que era um judeu que também estava nesse mesmo local, nessa mesma localização. E aí o que acontece? Como assim? Tudo aconteceu dentro da alta corte, dentro do palácio, dentro de um cenário
aonde não tinha nada a ver com o povo judeu ou com o povo estrangeiro ou pessoas dessa linhagem que Hadassah ou Esté fazia parte. Mas Esté, ela foi levada. Aparentemente ela entra na história como se ela tivesse caindo de paraquedas. Mas a gente sabe que nada diante dos olhos do Senhor é por acaso. Nós sabemos que ninguém cai de paraquedas em lugar nenhum. E eu já quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Você não está de paraquedas em lugar nenhum. Você está exatamente no centro da vontade de Deus. Posicionado pelo próprio Deus. Colocado neste lugar, plantado neste lugar, pela boa e poderosa mão de Deus. E vai passando toda a preparação. Cada moça tinha que ir para a presença do rei de uma em uma. Tinha toda uma preparação de muitos meses, embelezamento, toda aquela questão cultural daquela época. E chegou o momento onde é a vez de Esté. Esté chega no momento e era oferecido a essas moças toda uma espécie de recursos ou espécie de joias ou adereços, toda uma indumentária para que ela pudesse se posicionar ou se apresentar na presença do rei da maneira mais bonita possível em busca de agradar o rei. Mas aqui a gente já começa a aprender algo com Esté, pois a Bíblia nos declara que Esté falou ao servo do rei que coisa nenhuma ela queria. Ela não inseriu nada de fora para se apresentar na presença do rei. E aqui a gente aprende o seguinte: Esté acabou de valorizar a sua essência em detrimento da aparência. Porque o Senhor, Ele não está preocupado com a minha e a tua aparência. Deus está preocupado com o que está na tua essência. Deus está preocupado com o que está no teu coração. Nós não precisamos colocar nada a mais. Não precisamos colocar nada além. Aquilo que Deus depositou na tua vida é extremamente suficiente para se concretizar o plano que Ele tem para a tua vida. E dessa forma, Esté foi escolhida. Esté foi colocada como rainha. A Bíblia diz que o rei amou a Esté mais do que todas as outras mulheres. Colocou a coroa em sua cabeça real. E quem diria? A menina órfã, de pai e mãe, judia, estrangeira, exilada. Acredito eu que era mais improvável aquela que teria menos chance de ser de fato escolhida. E muitas vezes é da mesma forma na minha e na tua vida. Muitos não acreditam em nós. Muitos acreditam que nós não deveríamos estar nem aonde nós estamos. Mas nós não estamos colocados nem posicionados ali porque nós queremos simplesmente. Porque Deus colocou a mim e a você no determinado lugar que você está para um cumprimento de um propósito. Independente daquilo que acreditam ou deixam de acreditar. Independente se você tem a capacitação que outros esperam, se você acha que tem um recurso suficiente ou não, eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Levanta a tua mão para receber. A despeito do teu recurso, a despeito da tua habilidade, a despeito da tua capacidade, o Senhor, o Deus de Israel, vai te colocar no lugar exato para o cumprimento do propósito dele na tua vida. Oh, glória a Deus. Aleluia. 1 Samuel 2:8. Levanta o pobre do pó para fazer assentar entre príncipes. Você crê nessa palavra? E aqui começa a trajetória de Esté, agora rainha Esté, como um instrumento de Deus para executar livramento e escape para todo o povo judeu. E eu gostaria que você se enxergasse dentro desse contexto. Se enxergue dentro dessa mensagem. Você não é uma pessoa qualquer num lugar qualquer. Você é peça-chave. Você é uma peça-chave na engrenagem daquilo que Deus tem preparado para fazer onde você está. Você não está por acaso e nem está aleatoriamente, porque o nosso Deus não trabalha com coisas aleatórias. O nosso Deus trabalha com propósito, com promessa, com palavra, com cumprimento. Então nunca esqueça disso. Você está posicionado onde você está para um propósito de Deus se cumprir na vida daqueles que te cercam.
E aqui aparece um outro personagem dessa história, Amã. Amã era um homem que era exaltado dentro do reino. O rei o colocou em posição de destaque. Apenas abaixo do rei era onde Amã estava em poder dentro do reinado persa. Todos tinham a obrigação, todos tinham a ordem do rei para se curvar, para prestar reverências diante de Amã. E aqui começamos a falar a respeito de Mardoqueu, ele mesmo, o primo de Esté, que a criara como filha. A Bíblia vai nos dizer que Amã passava todos os dias por um local chamado a Porta do Rei. E ali estava posicionado Mardoqueu. E ali Amã passava e todos prestavam reverência e todos prestavam se curvavam diante de Amã, menos o judeu Mardoqueu. Isso vinha enfurecendo a Amã, foi criando um sentimento de raiva, de ódio em Amã contra Mardoqueu. Mas a Bíblia deixa claro, e ela não relata em momento nenhum, que haviam outras pessoas naquele mesmo lugar que estivessem fazendo o mesmo que Mardoqueu estava fazendo. Quando Amã passava, todo mundo se curvava. Quando Amã passava, todo mundo reverenciava. Mas havia um, oh glória, havia um, o judeu Mardoqueu, que não se curvava, que não prestava reverência a Amã, porque era fiel à palavra do Deus que ele servia, porque era fiel aos princípios daquilo que ele cria. E aqui nessa noite, o Senhor está liberando uma palavra, independente de onde você esteja. Se você for apenas o único a se posicionar, não retroceda, não ceda, fique firme. O Senhor está com você nesse negócio e haverá honra da parte de Deus na tua vida. Glória, aleluia, exaltado é o teu nome, glória. E ainda dentro desse mesmo contexto, ainda por cima, haviam aqueles que eram os amigos. Toda vez que acontecia isso, tinham aqueles que estavam junto com Mardoqueu naquele lugar, diziam: Mardoqueu, rapaz, faz isso não. Homem passa, se curva, tem problema não. Que besteira. Deus está vendo, Deus conhece teu coração. E o Senhor me trouxe aqui para te dar uma palavra. Cuidado. Cuidado com os conselhos daqueles que te cercam. Cuidado com os conselhos do ímpio. Não se aconselhe com os ímpios, nem se assente na roda dos escarnecedores. Salmos de número 1. Permaneça firme naquilo que Deus liberou sobre você. Permaneça firme nos princípios da palavra de Deus. Não se curve, não ceda, não retroceda. Permaneça firme. E a história vai se desenrolando. Amã consegue convencer o rei do seu intento, porque Mardoqueu, quando ele não se curvou, ele, além de dizer que não iria se curvar por conta dos princípios daquilo que ele cria, ele não se curvou porque ele era judeu. Essa informação chegou até Amã. Amã, muito enfurecido, não só queria exterminar ou acabar com a vida de Mardoqueu, mas Amã queria também exterminar todo o povo de Mardoqueu. Ou seja, Amã tinha um intento de exterminar e de acabar com o povo judeu. E Amã consegue convencer o rei desse intento. Amã chega com uma palavra bonita, um discurso bonito para o rei. Rei, tem um povo aí que não segue as nossas leis. Tem um povo aí que não obedece o que a gente fala. Tem um povo aí que tem uns costumes diferentes. E aí ele desenrola toda a história, convence o rei a deixar esse povo nas mãos de Amã. E o rei permite que seja feito um edito, seja emitida uma ordem. E além de permitir que essa ordem seja emitida, o rei sela essa ordem com o anel real. Significava que essa ordem ela não poderia ser revogada. Essa ordem tinha que ser cumprida. E nessa ordem estava declarado qual era o dia que isso ia acontecer, qual era a hora que ia acontecer, qual era o momento que iria acontecer e qual era a maneira que iria acontecer. Ou seja, já havia um projeto do mal arquitetado contra o povo de Deus.
Mas eu tenho uma palavra para te dizer nessa noite. Independente do projeto maligno que exista contra a minha e contra a tua vida, independente do projeto do mal que exista contra a igreja do Senhor, a palavra de Deus é o decreto dos decretos. E não há nada e nem ninguém que possa sobrepor aquilo que Deus já determinou para o seu povo. Se você recebe essa palavra, glorifique. Glória. Enquanto o adversário está maquinando, projetando o mal, a Bíblia é clara em dizer: Deus já havia posicionado Esther aonde ela deveria estar. O que eu quero te dizer é bem simples, direto e objetivo. Deus não chega atrasado. Deus não se atrasa. Deus não é pego de surpresa. Deus age antecipadamente. Eu não sei qual é o plano, qual é o projeto, se é na tua casa, se é na tua família, se é no teu trabalho, se é na empresa, se tem alguém no teu encalço planejando e arquitetando o teu mal. Eu tenho uma palavra para liberar. Deus chegou primeiro, Deus já viu, já contemplou, já está lá, e ao mesmo tempo que o mal está sendo decretado, Deus já deu livramento e escape para a tua vida nessa obra. Vamos avante, e a notícia se espalha. O povo judeu se entristece, é normal. Diante de uma situação como essa, com dia, hora marcado, jeito certo, tudo para ser exterminado, o povo judeu se entristece, chora. E o judeu em questão aqui, o Mardoqueu, que é um dos principais dentro dessa narrativa bíblica, a Bíblia diz que ele coloca sua roupa de pano de saco, coloca cinzas sobre si, e apresenta essa situação. Esther fica sabendo e manda um servo, porque Esther e Mardoqueu não tinham como ter contato, porque Mardoqueu não tinha acesso exatamente onde Esther estava. Esther manda um servo saber o que estava acontecendo com Mardoqueu. E o servo vai ao encontro de Mardoqueu, e Mardoqueu entrega toda a situação, Mardoqueu conta toda a história, Mardoqueu fala do plano de Amã, Mardoqueu coloca tudo em pratos limpos, Mardoqueu fala tudo para o servo e ainda por cima coloca uma cópia do documento do edito do rei para que o servo passasse todas as informações a Esther e com o intuito de que Esther pudesse interceder perante o rei. Esther recebe essa notícia, muito se preocupa, mas de maneira imediata ela teme, ela tem medo, porque ela sabe que a lei não permite que ela se apresente na presença do rei sem ser convidada, sem ser chamada. Esther também coloca que já faziam 30 dias que o rei não a chamava em sua presença. E volta essa resposta para Mardoqueu. E Mardoqueu, agora cheio de Deus, dá um saculejo em Esther através dessa mensagem. E Mardoqueu diz exatamente o seguinte: diga a Esther que ela está posicionada aí, não vai livrar ela do que está para acontecer. Certamente virá socorro e livramento de outra parte, independente do que Esther vir a fazer ou não. Ou seja, Esther colaborando ou não dentro desse plano, ela iria perecer juntamente com todo o povo. Esther não estava imune ao que iria acontecer por ser rainha daquele reino. E aquela mensagem chega e ele diz o seguinte: quem sabe não foi para tal tempo determinado que fostes levantada como rainha neste lugar. E Deus está falando com pessoas aqui nessa noite. Você está plantado nesse lugar para um propósito, para um tempo, para algo determinado pelo Senhor. Não reclame, não retroceda, não volte atrás, não olhe para o lado, não olhe para o outro, não olhe para as dificuldades, apenas olhe para o Senhor, creia que Ele é na tua vida, creia na palavra que Ele já liberou sobre você e faça aquilo que tem que ser feito, opere aquilo que tem que ser feito, faça aquilo que Deus já determinou para a sua vida. Seja instrumento de Deus aonde você está. Diante dessa palavra, Esther já muda o discurso e diz: manda dizer a Mardoqueu,
manda o povo jejuar, orar, se consagrar, buscar durante 3 dias. E eu e minhas servas também faremos o mesmo. E então irei à presença do rei. E se tiver de morrer, morrerei. Presta atenção nisso. Esther já liberou uma palavra a Mardoqueu para que o povo fosse jejuar e orar por conta desse objetivo, por conta desse plano. Mas ela simplesmente não fala e fica quieta. Ela fala e também executa a mesma coisa que ela falou. Assim diz o Senhor nessa noite. Nós temos que falar e viver aquilo que falamos. Nós temos que pregar e viver aquilo que nós pregamos. Temos que ser boca de Deus aonde nós estamos. Esther estava posicionada num lugar pagão, no meio de servas que não tinham nada a ver com o povo judeu, mas ela foi instrumento de influência. Ela foi uma pessoa que influenciou positivamente naquele lugar. E eu quero liberar uma palavra que você seja instrumento de influência positiva onde você está. Através de você não será apenas palavras, serão atitudes pautadas na palavra de Deus que irão influenciar muitas e muitas vidas ao teu redor. Oh glória! Oh glória! Aleluia! E passou os 3 dias. E ela vai à presença do rei. A lei era clara em dizer que se alguém se colocasse à presença do rei sem ser anunciada ou chamada, seria morta, exceto se o rei estendesse o cetro de ouro para essa pessoa. E exatamente isso acontece. Quando Esther chega diante do rei, ele estende o cetro de ouro para ela e pergunta: o que tens, rainha Esther? Qual a tua petição? Até metade do reino eu te dou. E aqui fica muito séria a coisa e fica muito delicado. Repita comigo: uma grande oferta é vitrine para o que está no coração. Uma grande proposta é vitrine para o que está no coração. E exatamente isso que aconteceu. Até metade do reino. Que grande proposta, que grande oferta. Mas Esther, ela não titubeia, ela não se balança, ela não cede, ela permanece firme, porque ela sabia o porquê que ela estava ali. Esther estava ali por um propósito. E quantas pessoas, diante de uma oferta, diante de uma proposta, esquecem até o motivo de onde estão. Mas eu glorifico a Deus que eu estou diante de uma igreja que entende qual é o seu propósito na terra. Não é oferta, não é proposta, não é situação que vai fazer com que esqueça o propósito que tem determinado para si. Outro ponto para entendermos nessa questão: metade do reino. Imagina ser dona da metade do reino. E olhe que era um reino de amplitude mundial, potência mundial. Não era pouca coisa não, irmão. Mas pense comigo, para que metade do reino se todo o seu povo fosse exterminado? Para que metade do reino se não iria ter aquelas pessoas a qual ela foi criada, a qual ela conviveu, a qual ela construiu a sua história, que não estariam ao seu lado para celebrar e comemorar uma conquista? Meus irmãos, entendam nessa noite, independente da proposta ser boa ou não, nunca se esqueça de caminhar com aqueles que construíram a história com você. Do ponto de vista moral, isso não é bom, não agrada a Deus. O coração de Deus chora, o coração de Deus sangra quando vê alguém que se balança em virtude de uma oferta ou de uma proposta e esquece daqueles que caminharam junto com você. Leve aqueles que amam você, esteja com aqueles que amam você, aqueles que construíram a história com você. Não abandone, não deixe para trás, permaneça firme, porque eles foram aqueles que caminharam contigo e não faz sentido ter nenhum tipo de conquista se você não tem essas pessoas para comemorar e celebrar junto com você. Glória. Aleluia.
Não cometa esse erro. Muito cuidado. Não cometa esse erro. Esther, nesse primeiro momento, ela não revela de fato qual é a sua petição. Simplesmente ela convida ao rei e a Amã para um banquete. Lembre-se de como essa história começou. Essa história iniciou também num banquete. Também nesse mesmo ambiente, nesse mesmo cenário. Onde no início esse banquete, em virtude de uma atitude, provocou destituição. Provocou algo ruim. Provocou um resultado contrário. Mas agora, Esther está nesse mesmo ambiente. Esther está nesse mesmo local. Esther está nesse mesmo cenário, num banquete. Mas aqui tem uma grande diferença. Ao contrário de Vasti, que foi inconsequente e irresponsável, e isso deu a ela destituição, Esther está ali por um propósito de Deus, cheia de Deus, e vai ali executar aquilo que Deus já determinou. Eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. O Senhor, Ele vai te posicionar, Ele vai te colocar em lugares onde outras pessoas já passaram, outras pessoas já estiveram ali e talvez não tenham agido do jeito certo. Independente delas, você vai ser posicionado exatamente lá, porque o Senhor quer provar que existe crente fiel na terra, que existe crente que não se corrompeu na terra e vai construir uma história diferente. Glória! Creia nessa palavra. Glória! E Esther simplesmente convida o rei e a Amã para um outro banquete amanhã. Nesse intervalo de tempo entre esse primeiro banquete e o segundo banquete, ocorrem muitos fatos interessantes. Nessa mesma noite, no palácio, a Bíblia vai nos relatar que o rei perde o sono. Repita comigo, o rei perde o sono. E nessa insônia do rei, o rei manda chamar os servos e pede o livro das crônicas, ou em outra tradução, o livro dos feitos memoráveis. E quando ele está lendo, exatamente nessa noite, exatamente nesse momento, o rei vai ler esse livro dos feitos memoráveis e exatamente nesse livro ele vai encontrar algo a respeito de Mardoqueu. Algo que aconteceu no capítulo de número 2. Mardoqueu foi instrumento de Deus para desbaratar, para desfazer uma conspiração que intentava assassinar o rei. Mardoqueu denunciou Bigtan e Teres, dois servos próximos ao rei, que iriam intentar o assassinato do rei. E o rei, diante daquela história, daquele feito memorável, o rei pergunta: o que foi feito a este judeu Mardoqueu? E os servos dizem a ele: nada, Senhor. Mas pense comigo, isso aconteceu lá atrás. Os historiadores vão dizer que do dia que Mardoqueu denunciou essa conspiração até o dia, nessa noite, nesse exato momento que o rei encontra essa história e deseja honrar Mardoqueu, tinham passado em média de 4 a 5 anos. Entenda comigo, algo que Mardoqueu fez no oculto e que estava no esquecimento, no momento certo e no tempo certo veio à tona e o rei tomou conhecimento. Eu tenho uma palavra para liberar para você. Não se desanime com o tempo que passou, seja 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Não desanime. Aquilo que você construiu no secreto, aquilo que você construiu em oculto, aonde ninguém viu, aonde ninguém valorizou, aonde ninguém falou, aonde ninguém fez nada, no tempo determinado, o Senhor dará ordem ao teu respeito, para que seja feita honra publicamente para a tua vida. Oh, glória! Nada escapa dos olhos do Senhor. Há um relatório do céu diante de Deus, e tudo que você faz em secreto está anotado e contemplado diante do nosso Deus. Você crê nessa palavra?
Enquanto tudo isso estava acontecendo no palácio, Amã estava em casa, festejando, soberbo, junto com a sua esposa e amigos, comemorando as suas glórias, comemorando todo o seu poder, tudo aquilo que o rei tinha exaltado sobre ele no reino, porque ele também tinha sido convidado juntamente ao rei, não só para um banquete, mas para um segundo banquete, convidado pela rainha. Era o rei e Amã, e ele estava ali se sentindo, se achando, estava ali abalando, como se realmente ele tivesse por cima de tudo. Mas ele deixa claro, nesse momento da história, nessa festa na sua casa, que nada disso o satisfazia enquanto ele passasse a porta do rei todos os dias e o judeu Mardoqueu continuasse a não reverenciar sua presença. Assim é o inimigo na minha e na tua vida. Ele não se acostuma, ele não aguenta, ele não se satisfaz. Ele pode ter até algumas vitórias parciais em alguns cenários, mas enquanto você estiver ali, não se curvar, não se dobrar, permanecer firme, fiel ao nosso Deus, ele não aguenta. Mas receba uma palavra: nada de mal vai acontecer, o Senhor é contigo, você está guardado pelo Senhor e o Senhor vai honrar a tua vida. Mal sabe Amã que nesse mesmo momento o rei estava lá no palácio e já estava planejando e pensando: como é que eu vou honrar Mardoqueu? Nesse momento Amã recebe uma instrução, uma palavra da sua esposa e diz a ele: construa uma forca. Mas não construa uma forca qualquer não. Uma forca imponente, 22 a 23 metros. Posicione essa forca para você enforcar o judeu Mardoqueu. E amanhã, quando você for ao palácio, entre na presença do rei e peça ao rei para executar o judeu Mardoqueu nessa forca. Chega o dia seguinte. Amã, creio eu, estava planejando chegar no palácio com toda a sua pompa para colocar esse plano diante do rei e executar o seu intento. Ao mesmo tempo, o rei já estava decidido e determinado a honrar Mardoqueu. E aí o rei pergunta: quem está aí? Quem está chegando? E o servo diz: acabou de chegar Amã. Veja como Deus é lindo e cada fato, cada situação está estrategicamente posicionada no tempo certo, na hora certa. Não se turbe o seu coração. Não se angustie, não seja imediatista, porque determinados fatos precisam acontecer no tempo certo. Determinadas situações precisam acontecer na hora certa, para que o plano de Deus, o propósito de Deus, na minha e na tua vida, ocorra conforme a sua boa, perfeita e agradável vontade. E Amã chega e o rei: Amã, o que eu devo fazer para honrar a alguém a quem a honra me agrada? E Amã, obviamente, cheio da sua soberba, pensava que essa história era com ele. Quem mais poderia ser que o rei desejava honrar, se o próprio Amã tinha tanto poder dentro do império? E Amã pensa: rei, coloca a tua veste real, coloca a tua coroa, coloca para andar no teu cavalo e coloca uma pessoa da tua confiança, de alta patente, para puxar o cavalo e anunciar a todos que esse é o homem cuja honra o rei se agrada. E o rei automaticamente diz a Amã: tá certo, Amã, faça exatamente como as tuas palavras com o judeu Mardoqueu. Eu quero liberar uma palavra e reafirmar o que eu já falei. Independente do tempo que passe, se foi oculto ou se foi em secreto, no momento certo, no tempo certo, na hora certa, o Senhor vai determinar a tua honra. Aquilo que foi construído, semeado em lágrimas, chorado, ralado, doído, sofrido no secreto, o Senhor vai utilizar
para honrar a tua vida em público. Glória ao teu nome, Jesus. E assim acontece. Enquanto Amã estava passando por essa situação de ter que honrar publicamente a Mardoqueu, o seu grande desafeto, antes dele chegar em casa, a Bíblia diz que ele foi coberto de vergonha pelo que tinha acontecido. Quando ele chega em casa, antes de chegar em casa, já vem a ordem: Amã, vem para o banquete. O rei te convoca para o banquete com a rainha Esther. E chega o momento do banquete. E Esther, nesse momento, não mais adia aquilo que ela estava ali para fazer. Ela chega diante do rei e diante de Amã e revela tudo o que estava acontecendo. Ela entrega toda a conspiração, toda a história. Ela diz: rei, existe alguém que está intentando contra o meu povo. Existe alguém que está tentando conspirar assim, que está fazendo dessa forma para destruir o meu povo, para exterminar o meu povo, para aniquilar o meu povo. O rei se enfurece, se turba e... Quem danado é esse homem? E Esther, com toda a coragem, com toda a ousadia, cheia do Espírito Santo, pois ela tinha jejuado, orado, consagrado, o povo tinha jejuado, orado, consagrado, tinha colocado a causa diante de Deus. Esther vai e denuncia na presença do rei: é este mau Amã. E assim Deus quer que eu e você se posicione nesta noite. Denuncie todo intento maligno contra a sua vida. Se o seu problema é nas finanças, denuncie. Se o seu problema é na saúde, denuncie. Se o seu problema é no trabalho, denuncie. Aponte, fale, apresente diante de Deus, pois Ele é fiel, Ele é poderoso e Ele está com as suas mãos estendidas para resolver o meu e o teu problema. Oh glória! Oh glória! E o rei, quando recebe aquela notícia, ele se enfurece. A Bíblia diz que ele sai daquele ambiente onde estava acontecendo o banquete e vai para o jardim. Nesse meio tempo, Amã, meio que numa tentativa desesperada, ele tenta se posicionar perante a rainha para talvez pedir desculpa, para talvez pedir perdão, para tentar algo para salvar a sua própria pele, pois ele já sabia que estava condenado diante do rei. E a Bíblia deixa claro que Amã, ele se prostra diante do leito de Esther. A Bíblia deixa claro que Amã se joga diante do leito de Esther. Irmão, leito é lugar de intimidade. Não permita que qualquer pessoa ou todo tipo de pessoa tenha acesso ao teu local de intimidade. O teu local de intimidade é sagrado. O teu local de intimidade é precioso. O teu local de intimidade é um lugar onde não é para ter acesso para todo tipo de pessoa. Não seja ingênuo, não seja besta. Esteja atento e ligado no céu. E tenha cuidado com quem você permite chegar no teu lugar de intimidade com o Senhor. Deus está alertando o seu povo nessa noite. Tenha cuidado, pois o teu local de intimidade é onde tem a preciosidade da nossa relação. É onde sai as mais profundezas revelações de Deus para a tua vida. Portanto, cuide do teu local da intimidade. A tua casa, o teu quarto, o teu local íntimo não é lugar para convívio de toda pessoa. E acontece aquilo que nós acabamos de ler. Amã é condenado. Amã é colocado naquela mesma forca aonde ele havia construído para Mardoqueu, porque acontece algo bem peculiar. Durante toda essa trajetória, durante todo esse intento do plano de Esther e Mardoqueu para livrar o povo, não houve ninguém, não houve um servo, não houve um eunuco, não houve um soldado, não houve ninguém para falar, para interceder ou para
pronunciar qualquer coisa que pudesse ajudar nesse intento. Mas aqui, nesse exato momento, quando a Bíblia diz que o rei volta à sala, ao local do banquete, que a cabeça de Amã é coberta e ele ali condenado está, um servo do rei abre a boca e diz: Rei, Amã acabou de construir uma forca exatamente para enforcar o judeu Mardoqueu, aquele que tu honrou hoje. Meu Deus. Meus irmãos, isso não se trata de revanchismo. Mas o que eu quero te dizer é que no momento certo e na hora certa, Deus vai levantar alguém que vai falar algo ao teu respeito e ao meu respeito. Vai levantar uma informação imprescindível, importante, para que aquilo que já estava determinado por Deus viesse a acontecer. Eu não sei se você está entendendo. Às vezes você acha, ninguém me ajuda, ninguém está por mim, está todo mundo calado. Calma, não é isso não. É Deus que não está deixando ninguém falar. É Deus que não está deixando ninguém se meter. Porque na hora certa, no tempo certo, é o próprio Deus que vai fazer alguém falar. A informação vai chegar e o rei vai operar aquilo que tem que ser feito ao teu favor. Oh, glória! Para os judeus, houve felicidade, alegria, júbilo e honra. Você crê que nessa noite você está levando felicidade, alegria, júbilo e honra de Deus para a tua vida? E assim Amã foi condenado, tudo foi desmistificado. O rei permitiu que fosse feito um novo edito, um novo decreto, para que os judeus pudessem resistir, que os judeus fossem autorizados a resistir e a se defender contra o edito que havia sido feito. E houve felicidade, alegria, júbilo e honra. Deus protegeu, Deus livrou, Deus honrou o seu povo e utilizou da vida de Esté e utilizou da vida de Mardoqueu para esse intento. Eu já caminho para encerrar, se coloque de pé em nome de Jesus. Nós acabamos de caminhar e de meditar numa história onde vimos como Deus arquitetou, planejou, chegou primeiro, se antecipou, organizou, fez tudo minuciosamente detalhado para conceder livramento ao seu povo. Mas tudo isso que aconteceu não diz respeito apenas a Esté, a Mardoqueu e nem ao povo judeu que está posicionado aqui. Essa promessa, esse livramento, tudo isso que aconteceu diz respeito a mim e a você. Mas como? Quando Deus ele faz uma promessa, uma palavra, ele tem uma palavra liberada, ela não volta atrás. A descendência do povo judeu é de onde viria o Messias, o nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que veio à terra, executou e efetuou o seu ministério aqui na terra, operou o sacrifício perfeito e eterno, derramou o seu sangue na cruz do Calvário para que pudéssemos estar aqui, eu e você. O véu do templo foi rasgado e nós temos acesso ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E por conta disso nós estamos aqui, temos a oportunidade e o privilégio de servi-lo. Entenda, acima dos propósitos individuais estão os propósitos coletivos. Porque Deus ele não te posiciona em determinados lugares somente para conceder algo de bênção para ti. Não é algo apenas para o teu próprio entendimento ou para a tua própria vitória, para a tua própria conquista. Diz respeito ao reino. Aquilo que Deus manifesta na minha e na sua vida é para impactar outras pessoas. É para que ele se faça conhecido por outras pessoas. E assim o reino cresça, o reino desenvolva, o reino prospere e o Senhor Jesus seja glorificado através da minha e da tua vida. Mas se você entendeu essa palavra, entendeu essa mensagem,
quer viver uma história linda como essa com o próprio Deus, arquitetada e planejada especificamente por Ele, eu tenho um convite para te fazer nessa noite. Esté e Mardoqueu foram instrumentos de Deus porque tinham uma aliança com Ele. Porque em momentos importantes não se balançaram e não deixaram de ouvir a voz de Deus e não deixaram de cumprir aquilo que é princípio da palavra. Portanto, foram instrumentos de Deus porque tinham aliança com esse Deus. Então, se você deseja ter aliança com esse Deus, se você deseja fazer uma aliança, reatar a sua aliança, aceitar a Jesus como teu único e suficiente Salvador, entendendo que Ele tem um plano, que Ele tem um projeto, que Ele tem um propósito, que Ele tem algo maravilhoso preparado para a tua vida, eu quero te chamar nessa noite. Levanta a tua mão se você entendeu essa palavra e se você deseja fazer uma aliança com o Senhor, reatar a sua aliança. Não sei se você já serviu a Deus ou não, ou nunca aceitou a Jesus na sua vida, mas o convite está feito, a palavra está liberada. Se posicione aqui diante do altar e nós iremos orar por você. Tem alguém aqui nessa noite? Tem alguém que deseja tomar a decisão mais importante da sua vida? Não adianta você apenas refletir e meditar na história de Esté ou de Mardoqueu, ou na história de alguém que você conhece, que Deus operou, que Deus transformou, que Deus fez. Deus, Ele não quer apenas que você seja edificado pelo testemunho de outros. Deus quer fazer na sua própria vida. E para Deus fazer na sua vida, é necessário um compromisso, uma aliança. É necessário você estar rendido na presença do Rei. É necessário você se colocar na presença do Rei. É necessário você ter aliança com esse Jesus. Existe alguém em nosso meio que deseja tomar essa decisão? Existe alguém em nosso meio que deseja tornar público o seu desejo de fazer uma aliança com Deus, de aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador? Você pode pensar que tomou essa decisão apenas no seu coração e já está de bom tamanho. Mas a Bíblia nos relata, é preciso manifestar essa sua decisão com fé. É preciso manifestar a sua decisão publicamente. É preciso manifestar a sua decisão de forma a ser testificada em Deus e pelos homens. Já vem uma pessoa ali, glorifique o nome de Jesus. Oh, glória! Oh, glória! Aleluia! Não fique aí no seu lugar, não. Se você entendeu que é necessário ter essa aliança com Deus, sai do teu lugar. Aí onde você está, nada vai mudar, mas aqui eu te garanto, aqui vai haver mudança. A partir do momento que você tiver uma aliança firmada com o Senhor, a transformação acontecerá em nome de Jesus. Oh, glória! Aleluia! Eu não tenho mais tanto tempo. Se você deseja, levante a sua mão e eu espero você aqui para a gente orar. O pastor vai orar por você. Tem mais alguém que deseja fazer uma aliança com esse Deus? Tem mais alguém aqui em nosso meio que deseja se render e aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador? Glória a Deus. Pastor,